Hoje é domingo de Páscoa, nós vamos pregar uma mensagem aqui que tem como título A Revanche. Eu e o pastor Mateus estamos tão conectados que ele está lá na França agora, lá na Europa. Para você que está nos assistindo online, se você, pastor Mateus, está assistindo lá da França agora, não sei se nós estamos no mesmo horário, mas aí ele vai pregar essa mensagem lá e eu vou pregar essa mensagem aqui. Então que Deus realmente possa encontrar espaço no seu coração, para que você possa ouvir. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor já se faz presente. Nós cantamos aqui de uma forma maravilhosa, que o teu fluir, Deus, o teu fluir está presente, e nós queremos fluir neste rio, nós queremos beber destas águas, nós queremos beber dessa fonte, Pai, que nós possamos mergulhar nessa manhã na tua palavra, da forma como o Senhor quer ministrar ao nosso coração, que nós possamos sair daqui com entendimento, com edificados, ó Pai, em nome de Jesus, com clareza da mensagem que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus, amém. Não sei se você já disse isso, né, mas vamos lá, como uma boa prática, para a pessoa que está do seu lado aí, normalmente não faço tanto isso, mas deseja aí um Feliz Páscoa para a pessoa, fala, Feliz Páscoa, meu irmão, Feliz Páscoa, é uma alegria, celebrar a Deus, a Páscoa junto com você, vai, fala para o lado da pessoa que está do outro lado, aí, oh, Feliz Páscoa aí, Fabião, Feliz Páscoa. a gente fala sobre esse tema, e é importante a gente entender que algumas pessoas já têm um conceito claro do que isso significa de fato, e algumas pessoas não. Então, se você é uma pessoa que já entende o conceito disso, você vai sair daqui mais edificado. Se talvez para você não fosse tão claro o conceito de Páscoa, então nessa manhã você vai sair daqui com esse conceito um pouco mais claro. Mas para nós entendermos de onde surgiu isso, né? O nome Páscoa, a palavra Páscoa, ela remete ao significado de passagem. Em inglês, Passover, que significa passagem, ou passar por cima de algo. E quando que esse termo ele surgiu biblicamente aí, foi lá quando o povo de Israel, eles estavam presos, estavam sob o domínio de Faraó no Egito, e Deus ele tem uma missão para Moisés, que era conduzir o povo naquela libertação. E quando Deus ele fala para Moisés, ele direciona Moisés aí conversar com o Faraó, falar com o Faraó, para que o povo fosse liberto, né, e durante algumas vezes, alguns encontros, Faraó ele se recusa, e a Bíblia diz que algumas pragas foram acontecendo durante aquele período, e a 10ª praga faz menção ao momento onde Deus fala que morreriam todos os primogênitos. E aí o que Deus dá como direção para Moisés? Fala assim, Moisés, eu quero que você pegue um animal, um cordeiro, você mate esse animal, e o sangue deste animal você vai colocar nos umbrais das portas, nos batentes das portas, para que quando o anjo da morte passar por ali, você e as famílias que estiverem dentro das casas com esse sangue, não sejam atingidas. O anjo da morte vai passar, mas quando ele vê a porta com sangue, ele vai passar por ela, ele vai fazer essa passagem, e sempre que as pessoas se lembravam do que havia acontecido, a ideia dessa memória era para que lembrasse, um dia, Deus me livrou, Deus livrou a minha geração, Deus livrou a minha família, dos egípcios, de Faraó, daquela escravidão, e nos trouxe liberdade. Era essa menção que Deus estava querendo que o povo lembrasse. Então todas as vezes, durante anos e anos, essa passagem, esse momento que as famílias se reuniam era para que se lembrasse, um dia Deus fez algo por mim, um dia Deus fez algo pelo meu povo, um dia Deus protegeu as famílias que fossem mortas, que os primogênitos fossem mortos, simbolizando uma descendência toda. Mas aí a gente fala de Páscoa hoje. Cara, quando a gente fala Feliz Páscoa, dificilmente você está fazendo menção a todo esse acontecimento, mas foi dali que surgiu o termo na Bíblia. Quando nós falamos, mas e Jesus? E a Páscoa de agora, o que isso significa? Por que hoje nós falamos de Jesus, falamos da ressurreição e falamos da Páscoa? É porque a Páscoa de Israel, quando nós olhamos para aquilo que havia acontecido com eles, a palavra de Deus diz, os escritores hebreus diz que a lei era uma sombra das coisas que haviam de acontecer, haviam de vir. E a Páscoa, e este evento, e este acontecimento apontava para algo que um dia aconteceria com Jesus.
Da mesma forma que aquele animal foi morto e o sangue dele foi colocado sobre as portas e trouxe proteção para as famílias, para os hebreus, Deus ele apontava para algo que um dia aconteceria com Jesus. Um dia Jesus, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Então, da mesma forma, Jesus seria o Cordeiro e o sangue dele nos revestiria, nos protegeria daquilo que o Satanás tinha para as nossas vidas. Então, nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos para Jesus, eu imagino que Jesus, ele também com a sua família passava pelo mesmo processo, né, lembrando daquilo que tinha acontecido, e Jesus assim, nossa, mas existe algo que vai ser superior. Até Jesus existia um significado. Depois de Jesus, a Páscoa passa a ter um significado superior, porque ele era o cordeiro que haveria de morrer. Enquanto naquele tempo Moisés matou um cordeiro, matou um animal, Jesus vem como o próprio cordeiro, Jesus vem como o próprio sacrifício para morrer e 3 dias depois ressuscitar. E a pergunta que fica, por que Jesus tinha que morrer? Afinal, do que ele nos libertou? O que aconteceu de fato naquela cruz? E para entender um pouco sobre isso, eu preciso falar para vocês qual era a situação da humanidade. Abra comigo em Romanos capítulo 3, versículo 23. Ou você pode acompanhar aqui também. Romanos 3, 23. E já você vai entender por que o tema da mensagem é a revanche. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou em algumas versões, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Queridos, a palavra de Deus diz que a humanidade estava espiritualmente morta, separada de Deus e destinada ao castigo eterno. Existia uma condição, existia uma situação da humanidade. E por que Jesus tinha que morrer? Porque ele precisava livrar a humanidade daquela condição que os prendia. Deus tinha um plano perfeito para a humanidade, mas aconteceu algo lá atrás, com um homem chamado Adão, e que mudou algumas coisas, mudou alguns rumos. Para que nós possamos entender como é que o homem chegou nessa situação, nós precisamos falar de um conceito chamado conceito de representação. Conceito de representação. O que isso significa? Para que eu possa ilustrar isso, para você entender como é que o homem chegou nessa condição de pecado. Afinal, você fala, eu não fiz nada, eu nasci herdando isso, por que aconteceu isso comigo? Por que eu, como humano, herdei isso? Antes de eu explicar isso, eu vou falar um pouco sobre o conceito de representação. E para ilustrar essa história, eu vou trazer a vida de Davi e aquela passagem conhecida de Davi e Golias. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17 que Davi era um pastor de ovelhas representando Israel na batalha contra Golias. Ao passo que Golias, ele era um filisteu representando o exército filisteu, representando aquela nação, e essas nações eram inimigas. Golias fala assim, por que os nossos exércitos vão batalhar entre si? Vamos fazer alguma coisa diferente. Golias, muito certo do seu poder, da sua força, porque ele era um gigante, forte, destemido. Vamos fazer o seguinte, achem aí entre vocês um homem que queira lutar contra mim. E a gente faz assim, se vocês ganharem, se Israel ganhar, nós filisteus iremos nos submeter a Israel. Mas se eu vencer, Israel passa a se submeter aos filisteus. O que estava acontecendo nesse momento da história? Existia alguém chamado Davi, que era um pastor de ovelhas, e quando ele quando ele é encorajado a enfrentar Golias, ele passa a representar uma nação. E Golias estava também representando os filisteus.
Quando existe, aí o final da história todos nós já sabemos, quando Davi ele mata Golias, mesmo a nação que não havia participado, porque Golias falou não precisava de luta, mesmo a nação que não havia participado da luta, aqueles que estavam em Davi foram vitoriosos. Por quê? Porque Davi os representava. Ele foi um bom representante, ao passo que Golias foi um mau representante. E a derrota de Golias não levou só para ele, levou também para os filisteus. Eu e você, nós temos uma representação. O pastor Mateus, ele está lá na Europa agora. Ele vai pregar lá numa igreja. Ele é o pai do Antônio, ele é o pai do Nicolas, ele é o pai do Davi, ele é o marido da Edna, e ele é o pastor dessa igreja. Ele representa, ele está nos representando lá. As pessoas talvez não terão a possibilidade de conhecer a mim e a você, mas eles estão conhecendo um representante da Paz Church Itapetininga, um representante do Brasil. E qual é a imagem que as pessoas estão tendo sobre aquele representante que está lá pregando naquela igreja francesa? Nós às vezes não percebemos isso, mas eu e você, nós representamos algo, nós representamos uma igreja, nós representamos a noiva de Cristo. Existe um poder da representação, existe um conceito da representação. Davi representou o bem, Golias representou o mal. Mesmo que o exército não tivesse, ambos eram representantes, e mesmo que eles não tivessem lutado, Israel venceu a luta porque estava em Davi, junto com Davi. E uma vez que você entendeu esse conceito de representação, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim, pode acompanhar aqui, para a gente ganhar tempo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e Paulo está dizendo sobre Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Davi era representante de Israel, Golias era representante de Filisteu, você é representante dessa igreja, Adão era representante da humanidade. E quando Adão, ele decide abrir mão da posição que lhe havia sido dado a ele, quando Adão decide desobedecer, quando Adão falha diante da tarefa de se manter fiel, ele estava não só trazendo uma sentença para ele próprio, ele estava trazendo uma sentença para toda a humanidade, porque ele nos representava. Adão foi o primeiro representante da humanidade. E quando nós olhamos para aquilo que ele gerou, para as consequências que aconteceram, quando Deus ele dá uma sentença para Adão, quando Deus ele dá uma sentença para Eva, eles eram representantes daquilo que eu e você passaríamos. Nós herdamos uma natureza pecaminosa, nós herdamos essa herança do primeiro representante que veio e que falhou na missão. Mas olha o que acontece lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, e é aí que entra o tema da nossa mensagem. Gênesis 3,14 diz assim: então o Senhor declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui tem a primeira sentença que Deus está dando para a própria serpente. Nós vamos ver na Bíblia que Satanás, a serpente ela é uma representação também de Satanás. Adão estava ali representando a humanidade, ao passo que aquela serpente estava representando potestade do mal, e Deus ele dá uma sentença para ela: você vai rastejar. Provavelmente a serpente tinha perna. Você consegue imaginar uma cobra com perna? Provavelmente, porque se ela ia passar a se rastejar, ou uma cobra andando em pé assim, sei lá, Deus me livre. O negócio é que existia um segundo significado. Ele fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, dessa mulher. Este descendente lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que Deus estava falando? É o seguinte: Adão era o representante da humanidade, e tudo bem, você conseguiu aí com as suas artimanhas, ele falhou, deixou com que o pecado entrasse, e através do pecado, com que a morte entrasse. Esse foi o primeiro representante. Cara, mas eu quero dizer para você, serpente vai ter revanche.
E nessa revanche existirá um homem nascido de mulher, do ventre de mulher, que vai ser o segundo representante da humanidade. E se o primeiro falhou e levou essa herança para toda a humanidade, haverá um segundo, e esse segundo não vai falhar. Esse segundo se chamará Jesus Cristo, nascido de mulher, e que vai vencer, e que vai pisar na cabeça de serpente. Você vai tentar ferir o seu calcanhar, mas esse Jesus viverá para sempre. Deus está falando, vai ter uma revanche, você tudo bem, o primeiro, mas você não pode, mal pode esperar por aquilo que estava vindo, que está por vir. Deus estava falando que era uma batalha, não é uma batalha contra Adão, é uma batalha contra aquilo que nós entendemos, contra o Satanás, contra as potestades do mal. Existiu um representante que falhou e trouxe uma condenação e trouxe uma sentença, mas existe um representante chamado Jesus Cristo. E quando você diz Feliz Páscoa para a pessoa que está do lado, você está dizendo, cara, seja feliz, seja bem feliz, seja mais do que feliz, porque existe um homem que nos tirou daquilo que era castigo eterno. Ele trouxe para mim e para você essa herança, Ele trouxe para mim. O escritor aos Hebreus, ele também coloca Jesus como um sumo sacerdote. Para nós entendermos o sumo sacerdote, enquanto o povo parava diante do tabernáculo e depois diante do templo do Senhor, o sumo sacerdote era aquela pessoa que passava-se. Não era qualquer pessoa, ela era uma pessoa que havia vários critérios para que ela assumisse essa posição, e para que ela entrava no tabernáculo, ela passava pelo átrio, ela entrava pelo santo lugar, e ela chegava no Santo dos Santos. Tem mensagens lá na Past Church YouTube, que você pode ver sobre isso, tá? Não vou gastar muito tempo, vai lá depois. É acessando o lugar, eu acho, eu que preguei. E aí esse sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos. Ele tinha essa posição, era para que ele chegasse lá, e a palavra de Deus diz que ele derramava o sangue de um animal sobre o propiciatório, que era sobre a tampa da arca, mostrando, quando ele entrava no Santo dos Santos, um sacrifício para Deus. Era um lugar de íntima comunhão, de íntima interação, e um lugar de santidade. A Bíblia diz que as vestes dos sumos sacerdotes tinham sinos nas pontas, para que, se por um acaso ele entrasse e demorasse um tempo para sair, aqueles sinos já não estivessem tocando mais, significa que ele tinha morrido, e que o sacrifício que havia sido feito não havia sido aceito por Deus, e as pessoas puxavam aquele sumo sacerdote pela cordinha. Mas quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar e saía daquele lugar, o povo celebrava, porque dizia assim, o sacrifício foi aceito por Deus e os nossos pecados foram perdoados. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote, entenda isso, o sumo sacerdote era um animal que era morto e o sangue era derramado. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o próprio sacrifício. Ele é o sumo sacerdote que leva, mas ele é o sumo sacerdote que se entrega. E o sangue de Jesus é aquilo que nos faz ter a certeza de que nós somos perdoados, porque Deus, ele é misericordioso, mas a palavra de Deus diz que ele fala, eu tenho misericórdia com quem eu quero ter misericórdia, mas sobre a justiça de Deus, ele é justo, e a justiça falava que o salário do pecado é a morte, e havia uma necessidade de pagar-se um preço, a humanidade tinha uma dívida, e precisava ser paga, e Jesus diz assim, eu sou o cordeiro, eu sou o sacrifício, eu sou o sumo sacerdote. Queridos, ninguém podia matar Jesus. Os espinhos daquela cruz não podiam matar Jesus. Os cravos que o pregaram não podiam matar Jesus. Os soldados não podiam matar Jesus. Os nossos pecados não podiam matar Jesus. João 10:10 diz que ninguém podia tirar a sua vida, Ele as dava. Ninguém podia tirar a sua vida, era Ele quem a dava. Jesus, ele queria dizer assim, eu quero, sabe por que a gente vê isso? Quando Jesus, ele está diante de Pilatos, ele não se defende. Quando Jesus sabe que a hora era chegada da morte, e ele mesmo assim vai para Jerusalém. Quando Jesus sabia que Judas o trairia ali no Getsemane, mesmo assim, ele não foge de lá. Quando Pedro corta a orelha de Maltes, ele fala assim, cara, o que você está fazendo? E
Né? Falando, cara, vou te defender. Não, cara, se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjos, pedia para o meu pai, ele me protegeria. E ele vai lá, coloca a orelha cagada que você fez. A verdade é a seguinte: Jesus sabia o que era necessário ser feito. Jesus queria morrer por mim, por você, porque Ele sabia que a justiça de Deus precisava ser paga. Ele sabia que a justiça de Deus precisava ser cumprida. E quando nós olhamos para Jesus como sumo sacerdote, é aí que entra o clímax disso. É porque o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele oferecia o sacrifício, Deus aceitava e ele saía, o povo celebrava. Quando Jesus morre, depois de 3 dias, a palavra de Deus diz que Jesus, ele vai até o inferno, ele pega a chave da morte, da vida e da morte, da mão de Satanás, e ele traz, e ele, ao 3º dia, ele ressuscita. Quando as pessoas veem o que acontece, quando nós ouvimos essa mensagem, que ao 3º dia Jesus saiu de lá, nós podemos celebrar, porque o sumo sacerdote não morreu, o sumo sacerdote viveu, ele ressuscitou. E quando nós comemoramos a Páscoa, nós estamos dizendo assim: Jesus venceu a morte, Jesus entrou na morte, Jesus saiu da morte e Jesus me deu vida. Amém? Aplauda Jesus por isso. Colossenses 2, capítulo 9 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Queridos, o diabo, ele olhando para aquela situação, provavelmente pensando, né? Eu venci o primeiro representante, e quando Jesus está ali morrendo na cruz, eu venci também o segundo representante da humanidade. É comigo que está o poder. Mas ele ainda não sabia daquilo que estava por vir. Ele não sabia que quando nós hoje comemorássemos a Páscoa, por algum instante, durante esses 3 dias, e se você ainda não fez isso, você tem a oportunidade de fazer isso, é você parar para refletir aquilo que Jesus fez por mim e por você. Quando Jesus ele morre, quando nós viemos aqui todos os meses tomando a Santa Ceia, nós estamos dizendo: Senhor, aquele sacrifício que foi feito na cruz, eu recebo para mim, eu tomo posse daquilo, eu faço parte disso. Você come um pedaço do pão, você toma um pouco do suco, representando o corpo de Cristo, representando o sangue de Cristo que foi derramado. Sabe por quê? Porque ao passo que aquelas pessoas lá atrás com Moisés, os hebreus, tinham nas suas casas o sangue daquele cordeiro puro que os protegia, eu e você estamos como eles, dentro dessa porta, dentro dessa casa, mas essa casa se chama Jesus Cristo. O povo que estava em Davi venceu aquela vitória mesmo sem lutar. Eu e você estamos em Cristo Jesus, e nós vencemos porque Ele venceu, nós ganhamos porque Ele ganhou, nós somos perdoados porque Ele foi perdoado. Quando Deus ele decide fazer uma aliança com a humanidade, Ele olha para nós, e se Ele tivesse feito uma aliança comigo, simplesmente comigo, meu irmão, horas seriam, ou minutos seriam suficientes para que eu quebrasse essa aliança. Mas Deus ele fez uma aliança com um homem chamado Jesus Cristo, um homem livre de pecado, e é por isso que eu tenho uma aliança com Deus, porque eu estou em Jesus. Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como nós vencermos se nós não formos do time de Jesus, se nós não termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Quando Jesus está sendo crucificado, nós cantamos: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que eu morri com Cristo, eu sofri com Cristo, mas eu ressuscitei com Cristo. Quando nós tivemos aqui o batismo, nós estamos fazendo uma simbologia de uma morte, de uma ressurreição. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Até quando nós vamos falar de Páscoa e só vamos lembrar as nossas crianças os chocolates gostosos que são bons? É bom isso. Mas existe um conceito, existe um Jesus que entregou a vida para nos salvar. Existe um Deus Pai que entregou o seu Filho, e você sequer para um minuto para refletir e conversar com a sua família sobre isso.
Queridos, é tempo de nós amadurecermos, é tempo de nós irmos mais profundo, é tempo de nós olharmos e falar assim, pode comer chocolate, não tem nada errado nisso. O negócio, meu filho, eu estava hoje aqui orando com um temor tão grande no meu coração, com a minha filha, eu falei, Deus, que ela entenda o sacrifício, que ela entenda quem é Jesus, que ela entenda o que Jesus fez por mim, que ela entenda todo o que Jesus pagou no meu lugar, no seu lugar, no lugar dela, porque nós somos os responsáveis por potencializar essa mensagem. É essa mensagem que salva, é essa mensagem que liberta. Fomos crucificados com Ele, estávamos em Cristo. Todos os que estão em Cristo passam pela morte, passam pela cruz e passam pela ressurreição junto com Ele. O primeiro representante da humanidade falhou, mas existia um segundo representante que venceu. O conceito de representação estava sobre Jesus. E todos aqueles que estiverem, imagina uma fila e nós todos atrás de Jesus ali, todos perto de Jesus. Sabe quando você está eu me lembro quando eu era criança, que eu tinha um tio que morava numa fazenda, e aí era grande lá, e tinha uma casa que ele morava, e a casa de um outro tio que era um pouquinho mais distante, e às vezes a gente ia à noite. Vocês já foram à noite na fazenda, que tem aquele sapo, acho que é sapo, aquele barulho, um negócio escuro lá, e a gente criança tinha que ir de um lugar para o outro, gente, e a gente ia assim, quando tinha que ir junto, né? Quem tem Deus no coração não tem medo de assombração. Quem tem Deus no coração não tem medo de assombração. Porque sozinho a gente era, meu Deus, sozinho ali, parecia criança, acontecia alguma coisa, mas juntos nós íamos mais forte. Eu fico imaginando nós diante dessa situação, igual o pastor falou, está uma tempestade do lado, está uma tempestade do outro, ali naquela escuridão, podia acontecer alguma coisa, podia aparecer um bicho, podia aparecer um animal, podia acontecer o que fosse, mas eu estou com os meus olhos fixos em Jesus Cristo, e quem tem Jesus no coração, realmente não tem medo de assombração, realmente não tem medo de Satanás, realmente não tem medo das perdas, porque Ele é o meu sustento. Aleluia. De forma prática, a aplicação da Páscoa, ela traz, a gente trouxe 3 pontos aqui só para nós finalizarmos. O primeiro delas é, a Páscoa precisa te trazer humildade. Por que humildade? Porque você não foi salvo por ser melhor que o seu vizinho. Você foi salvo por ter a marca do sangue de outro melhor que você e que te dá proteção. Quando nós pensamos na Páscoa, nós precisamos trabalhar a nossa humildade, dizendo assim, Senhor, eu não fui salvo porque eu sou bom, eu não fui salvo porque eu fiz algo pelo Senhor, eu não fui salvo por nada que alguém tenha feito a não ser Jesus. A Páscoa precisa te trazer humildade, precisa te fazer lembrar que o sangue de alguém muito melhor do que eu, me reveste, me cobre. Lembre-se que quando Deus ele olha para a humanidade, o que faz com que Ele permaneça fiel na aliança que Ele fez, é porque Ele vê Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus, porque o sangue de Jesus me reveste, me protege. Nós somos como aqueles hebreus que estão com as casas protegidas. Primeiro conceito, então, a Páscoa te traz humildade. Segundo, a Páscoa precisa te trazer firmeza de fé. Queridos, porque se tudo isso, se toda essa mensagem, e assim, a gente ouve de Deus, ouve sobre Deus, as pessoas oram, em que eu oro por você, vamos almoçar agora, almoço de Páscoa, importante, família, e a Páscoa toda tem uma representação muito superior a essa. Algumas pessoas ainda, não no mesmo conceito, mas estão ainda lembrando-se daquilo que Deus fez com a relação à escravidão dos israelitas, quando Deus falou assim, cara, eu tinha algo muito superior, eu estou mostrando para vocês, e por isso que a Páscoa precisa trazer firmeza de fé, porque se nós olhamos para tudo isso que Jesus fez, isso não muda, isso não gera, isso não edifica a minha vida e a sua vida, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada aí. Então, se o cristianismo é mais do que fazer parte de um clube, se ser cristão fala de ter sido resgatado do inferno, desviar da fé não é dar um tempo, é voltar para o lugar de onde só o sangue podia te tirar. Quando você olha para toda essa mensagem da cruz, quando você olha para tudo isso que Jesus fez, isso não gera nenhum tipo de
mudança de comportamento na sua vida, é porque a Páscoa ainda ela não está gerando esse ensinamento de firmeza de fé. Eu e você precisamos olhar para ela, para a Páscoa, para a ressurreição, como algo que de fato firma a nossa fé, dizendo assim: Senhor, se eu ignoro, se eu desvio, se eu saio desse lugar, é como se eu estivesse num lugar onde o teu sangue não está me cobrindo. É como se você, sabe, é como se nós fôssemos ilustrar, é como se a casa tivesse com a marca do sangue nas batentes das portas, mas você decidisse sair de dentro da casa e ficar... Amém. Ajudem ele aí, soltando o som do Alan lá. É como se você decidisse sair de dentro dessas casas que estavam com os sangues protegidos. Vocês entendem? Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos saindo dos lugares de proteção. E o que Deus está dizendo assim: venha, se aproxima, vem mais perto. Terceiro ponto, a Páscoa precisa te trazer celebração. Por que celebração? Lembra do sumo sacerdote, quando ele saía de dentro do Santo dos Santos vivo? E o povo celebrava porque dizia assim: o sacrifício foi aceito. O sacrifício foi aceito. Quando Jesus volta ressurreto, nós olhamos para essa mensagem e dizemos: o sacrifício foi aceito. Diferente do primeiro representante, esse segundo representante me deixa uma herança e uma sentença boa. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo não há condenação, ao passo de que aqueles que não estão em Cristo Jesus há condenação. Não tem outro caminho. Quando nós falamos de trazer celebração, ainda nós vivemos presos em algumas pessoas vivem presas em culpas, por exemplo. Para nós finalizarmos isso, eu queria ilustrar, vou usar o Caio aqui, usei o Serginho hoje de manhã no primeiro culto, vou usar o Caio, vou usar o Rome aqui. O Caio é muito amigo do Romerito, só que o Caio precisou de um dinheiro emprestado, e aí o Romerito emprestou, e o Caio precisou de mais, e aquela dívida foi ficando grande, de forma que o Caio já nem conseguia mais pagar. Essa dívida ficou tão grande, que o Caio, muito amigo do Romerito, começou a se afastar dele, começou a evitar o homem tentava ligar para ele: ô mano, e aí cara, não vai pagar eu não? Essa história só válida para aquelas pessoas que têm um brilho ali, sabe, que querem honrar com as suas dívidas. E o Caio, Rome, e aí mano, cadê você? Você está me devendo um dinheirinho aqui, um dinheirão, e o dinheiro foi aumentando. E o Caio, cara, morrendo de vergonha, constrangido, não podia nem ver, precisa arrumar uma forma de pagar esse cara, preciso pagar esse cara, mas de repente, o CAF, cheio da grana, potente em recursos, aceita aí, recebe, irmão. O CAF fala: cara, Rome, vem cá, eu soube que o Caio está com uma dívida com você lá, cara, vou pagar a dívida dele aqui, porque eu tenho muita grana, e é melhor dar do que receber, cara. Eu vou pagar a dívida do Caio. E o CAF vai lá e paga para o Rome a dívida do Caio. Só que o CAF fala para Gé, vai lá e avisa o Caio que a dívida já está paga, cara, não precisa se preocupar, o cara está ficando doente lá, cara. Vai lá, mas a Gé, tirando foto de recém-nascido, de parto, de noivas, com muita coisa na cabeça, as crianças, a Gé esqueceu de avisar o Caio. E aí passaram-se os dias, para o CAF estava tudo certo, para o Rome estava tudo certo, mas o Caio ainda estava digerindo aquela situação, não tinha dinheiro para pagar, não sabia nem que a dívida dele já tinha sido paga. Enquanto isso, o CAF esbanjando dinheiro, a Jé tirando foto. E aí, um dia eu chamo o Caio, meu discípulo, vamos para a praia junto comigo, Caio. E o Caio, cara, não posso ir para a praia, com vergonha, não tinha falado, eu nem sabia dessa dívida. Vamos falar sobre transparência no discipulado depois. Não contou para mim dessa dívida, não falou, não sabia de nada, e o Caio sofrendo com aquilo. Eu, cara, não, vamos para a praia, cara, quero levar você para a praia comigo. Não vou para a praia, porque na cabeça dele estava assim: imagina eu vou para a praia, e o Rome descobre
que eu estou indo para a praia, passeando, sendo que eu estou devendo dinheiro para ele. Imagina, jamais não vou fazer isso, porque o Caio tem um brio, o Caio tem, né, ponta firme. Mas estava vergonhoso, estava ali sem saber, porque tinha uma dívida que ele não conseguia pagar. E eu, cara, vamos insistindo, até o ponto que meu discípulo vai para a praia, sim senhor, foi para a praia junto comigo, constrangido. Chegando lá na praia, quem que ele encontra? Romerito, com a Rafa, passeando com a Isa nas praias, pelas areias. Ô Caio, e o Rome, o Caio, meu Deus do céu, o cara vai me ver aqui, vai achar que eu estou aqui, viajando, passeando, não tem dinheiro para pagar o cara, estou aqui na praia, tomando água de coco, porque eu tinha pagado para ele, comendo espetinho de camarão, porque eu tinha pagado para ele, mas ele estava lá, e o Rome vai aqui, o cara, meu Deus, constrangido, com vergonha, com medo. Sabe por que isso? Porque o Caio ainda não sabia que a dívida dele já tinha sido paga pelo CAF. Essa ilustração é só para nós lembrarmos que às vezes nós nos comportamos iguaizinhos. Nós cometemos um pecado, nós falhamos, nós erramos e nós nos afastamos. Eu não quero falar com ninguém da igreja, eu não vou falar com o pessoal da igreja, eu não vou na célula, eu não vou na igreja, porque as pessoas vão me ver, as pessoas vão me perguntar, porque eu não vou nem falar para Deus, meu Deus, eu pequei contra Deus, eu falhei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e nós nos portamos como pessoas que não têm consciência que o preço do nosso perdão já foi pago naquela cruz do Calvário, mas nós vivemos fugindo, não, porque eu não vou encontrar com Deus, e Deus fala assim, cara, não tem outro lugar para você ser liberto, se não ser sobre o meu sangue, sobre o derramar do meu sangue. Se você estiver fora da casa, você vai ser como aqueles hebreus que tiveram, ou com aquelas famílias que tiveram os primogênitos mortos, mas se você estiver dentro da casa, você pode ter falha, eu vou te perdoar e você vai se santificar. O processo é constante, não é distante. Queridos, o que nós queremos trazer, eu queria que vocês colocassem em pé nessa manhã, é que existe um sacrifício feito por Jesus naquela cruz. Existe uma dívida que nós tínhamos, existe uma condenação que estava sobre a nossa vida. Existia um destino, mas Jesus, ele nos tirou desse destino. O sacrifício de Jesus nos tira, mas ele só serve para aquelas pessoas que aceitam, só serve para aquelas pessoas que se submetem, só serve para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. É para essas pessoas, não tem nada que eu pudesse fazer, a única coisa que eu posso fazer é aceitar. Falar de Páscoa é nós lembrarmos que um dia existiu uma revanche, um dia um representante da humanidade falhou, um dia Adão falhou, a Bíblia diz que haveria um segundo Adão superior ao primeiro, a Bíblia estava falando de Jesus. Quando Deus fala sobre algo superior, quando Deus dá para Ageu que o templo seria reconstruído, ele fala, a glória da segunda casa será superior à da primeira. Ele estava dizendo assim, existe um Jesus que é o Cordeiro Pascal, enquanto um sacrifício lá atrás trouxe libertação para aquele povo, o sacrifício de Jesus traz libertação para toda a humanidade. O segundo representante não falhou, o segundo representante morreu. A Bíblia diz que Jesus, ele foi crucificado, ele entrou na morte, ele pegou a chave das mãos de Satanás, ele saiu de dentro de lá, ele ressuscitou e ele vive para sempre. Eu quero terminar essa mensagem com esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 31. Diz assim, queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Romanos 8, 31 diz assim, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, e nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia!